Miguel, presidente da Undime. Deixa eu ver se ele já está aqui comigo. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Tatiana. Tudo ótimo. Momento especial como hoje, né? Nós ficamos muito felizes de saber que os jovens estão nesse momento tão crucial do seu futuro, né? Com certeza, estão lá fazendo a prova, né? Nesse exato momento, nós estamos ao vivo, lembrando quem está ligando agora a TV, na TV Escola ou também pelo canal do YouTube ou em TV a cabo, nós vamos estar aqui corrigindo até 9 horas da noite, né? Um pouquinho antes a gente tem essa correção aqui em tempo real para já, né, minimizar essa ansiedade dos alunos, né, Miguel? Porque tá todo mundo ali ansioso querendo saber se foi bem ou não na prova. Ansiedade dos alunos, ansiedade das famílias, né? Nesse momento agora nós também temos condição de dialogar com as famílias, Sim. porque esse processo de escolha, definição, seleção de um curso para preparar para uma carreira não é uma opção apenas, né, de uma pessoa. Tem toda uma família envolvida, um conjunto, são professores, amigos, né? Alguns amigos que já estão na universidade, que estão naquela torcida, acompanhando agora. E é um afago, né? Esse momento é um afago, e de dizer, tenho certeza que você fez o seu melhor e agora é aguardar o momento de colher os resultados desse trabalho. Com certeza. É um resultado, né, de muita gente ali torcendo para aquele aluno que está fazendo a prova ali nesse exato momento. Exatamente. Eu acho que nesse momento nós temos que emanar energia positiva, né? O aluno está lá, já num instante em que o físico começa a sentir o impacto, o aspecto emocional também. Então, não tenho dúvida, esse instante é o instante de mandarmos a nossa melhor energia para que o aluno consiga ali fazer essa prova que possa refletir o trabalho que ele desenvolveu, né? Não só ao longo desse ano, como ao longo de sua vida escolar. E o Enem, ele tem essa característica espetacular, que é de permitir um leque de possibilidades. Tá? Quando eu prestei vestibulares, você tinha que escolher alguns, né? Era caro, era complexo, e a gente tinha que limitar ao nosso alcance, inclusive logístico, para fazer, né? Então, com o Enem, não, nós ampliamos essas possibilidades. Então, nesse momento, assim, pedindo para todos os amigos, familiares, chamando energias positivas, Estamos aqui que vai dar. juntos, torcendo por eles, por cada um dos alunos que estejam aí fazendo a prova. Agora, Luiz Miguel, você está como presidente da Undime e eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Undime para quem está nos assistindo. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ou seja, é a entidade que reúne todos os secretários de educação, diretores municipais de educação. O nome muda em relação a uma cidade ou outra, mas o cargo é de dirigente, é aquele que é responsável pela rede municipal. Num primeiro momento, parece que, olha, o que alguém de uma entidade como essa está fazendo aqui no Enem, né? Na hora do Enem, discutindo com vocês. Aqui começa tudo, né? Na educação básica, nos primeiros anos, na educação infantil, depois nos anos iniciais em que é o processo de alfabetização, e depois nós temos o chamado ciclo 2, do sexto ou nonos anos, que são fundamentais, né? A adolescência é a formação dessas pessoas. E a Undime representa os 5.568 municípios brasileiros, enquanto uma outra entidade chamada CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, representam as redes estaduais, e o Ministério da Educação representa a União. Então, a Undime é esta entidade nacional que é responsável pela representação da educação básica no Brasil. Com certeza, e é o que dá a infraestrutura, né, para esse aluno que está sendo trabalhado. Agora, como que foi para você esse ano, né, de pandemia estar à frente de uma instituição como essa? Tatiana, esse ano foi absolutamente desafiador para todos nós. Foi um ano de buscas, de compreensão, mas tudo isso muito rapidamente, né? O famoso tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo agora. Foi necessário uma mobilização intensa, constante. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 4 reuniões
anuais presenciais em Brasília com todos os presidentes estaduais da Undime. Nós passamos a ter reuniões virtuais semanais e assim permanecemos, né, até esse momento, para que pudéssemos dar conta da demanda e organizarmos e garantir que o mais rápido possível pudesse ser ofertado algum tipo de orientação, de acompanhamento, né? E aos poucos nós fomos buscando possibilidades para que a escola continuasse chegando à casa de cada família. Ora com mais intensidade, ora com menos, ora com ferramentas tecnológicas, ora com material impresso, mas sempre com o suporte e o apoio do professor e da unidade escolar. Isso é muito importante. Com certeza. E como que você vê esse momento, essa educação híbrida? Porque esse ano de 2021 ainda vai continuar um pouco assim, né, professor? Tatiana, eu acredito que este e todos os anos que temos pela frente seguirão dessa forma. Nós temos, na verdade, né, nós já tínhamos um recurso. A TV Escola, ela é há muitos anos o grande instrumento que permite um diálogo nacional. Então, mais do que nunca, nós precisaremos utilizar instrumentos que estão na televisão, que estão no rádio. Muitas vezes nós ignoramos o rádio, mas tem regiões do Brasil que é o rádio que consegue comunicar efetivamente, né? E nós também precisamos trazer sempre metodologias inovadoras. O ensino híbrido, ele permitirá, neste ano de 2021, darmos contas dos principais direitos de aprendizagem, né, que o aluno tem, darmos contas de oferecê-lo, e também buscarmos, né, no período contrário, no contratempo, seja na própria escola, na biblioteca ou no espaço que ela tiver, seja na casa do aluno, em outro espaço da cidade, um espaço comunitário, fazer com que a escola possa continuar para além do tempo que for possível em sala de aula. Tempo esse que nós estamos assim numa agonia para que possa acontecer logo, né? Mas estamos aí ainda num tempo de segunda onda muito forte e é preciso, semana a semana, dia a dia, estarmos atentos aos índices para a gente garantir segurança. Então, não tenho dúvida, a educação híbrida, com parte da atividade, orientação das atividades centrais acontecendo na escola, o aluno levando elementos para que possam ser desenvolvidos por meios tecnológicos sempre que possível, por isso que nós lutamos para que todas as escolas do Brasil tenham a conexão de banda larga, possam ter acesso de banda larga com qualidade. Lutamos também para que aumente a acessibilidade dos alunos em termos de equipamento, tá? Que a gente possa garantir equipamentos para que o ensino híbrido, de fato, aconteça, tá? Mas, além do ensino híbrido tradicional que usa tecnologia, nós temos as questões metodológicas que permitirão parte das atividades acontecendo em casa e parte na escola, sempre a orientação na escola. O que é importante salientar é que no ensino híbrido, a grande mudança, e é importante que as famílias que nos acompanhem tenham consciência disso, né? A grande mudança que acontece é na posição dos personagens, né? O aluno, ele vem para um protagonismo muito maior do que aquele da sala de aula tradicional, porque ele vai conduzir, o professor vai ser um orientador e o aluno vai interagir com seus colegas, com a sua turma e vai ser o protagonista do seu processo de aprendizagem. Isso é muito importante, isso é de fato inovador e é essa educação que estes jovens e essas crianças de hoje pedem. Não dá para ser diferente mais. A escola que existia antes da pandemia não existe mais. Nossa, isso arrepia a gente, né? E, Luiz, justamente esse colocar o aluno nesse momento em primeiro plano, ele exige também que essas famílias e professores estejam preparados para isso. Qual a orientação, né, que você está dando para os professores para saber lidar com isso? E no segundo momento eu queria que você desse uma dica para essas famílias, porque hoje nós temos as famílias, né, com muitas pessoas trabalhando em casa, né, tendo que dividir seu tempo, cuidando de criança, cuidando da casa, marido, enfim. Como lidar com isso tudo nesse primeiro momento? Tatiana, vamos lá. Com relação aos professores, é muito importante que as redes, que os dirigentes municipais de educação
eles garantam um processo de formação neste momento de início de ano. De alguma forma, isso já foi feito no ano passado, em maior ou menor grau, o que permitiu que pudéssemos avançar na oferta da educação não presencial durante o ano de 2020. Em que pese a gente tem uma diferença imensa de acessibilidade, em que pese esse período também acentuou a desigualdade existente, né? Nós temos alunos que se prepararam agora para o Enem, se prepararam com muita tranquilidade no ambiente ali no seu quarto particular, privado e único, tem um quarto só para ele, tá? Então, com plataformas digitais, isto é ótimo, espetacular. Esse aluno teve perdas muito menores, né, do que aquele que não tinha um computador para acesso, que não tinha um espaço, não vou nem dizer um quarto, mas não tinha um espaço, um cantinho de mesa para poder ali colocar o seu material, para poder ali buscar esses mecanismos. Então, professores, você que ainda não buscou o seu processo, né, de aperfeiçoamento, discuta com a sua rede, seja municipal, seja estadual, esse processo de formação, é o que nós chamamos de formação continuada, né? Ou formação em serviço. Busquem, porque certamente esta será uma nova prática de aula. Não é para este momento, será para todo momento que temos pela frente. E para as famílias, é muito importante nesse momento a família manter este contato, manter este forte elo estabelecido com a escola nesse momento e continuar no pós-pandemia. Porque a criança ela está aprendendo o tempo todo, em todo lugar, o jovem, o adulto. Então, aprende na escola, aprende em casa. E, neste momento, vai ser muito importante o apoio da família para que este aluno consiga desenvolver aquilo que está previsto para 2021 e também aquilo que não foi possível desenvolver em 2020. Sobretudo, Tatiana, né, nós falamos aqui dos principais temas, dos principais elementos. Nós sabemos sim que haverá impacto, nós sabemos sim que haverá prejuízo, mas nós vamos, com o passar do tempo, diminuindo esse impacto e fazendo esse ajuste. Com certeza, Luiz. Acho que isso é essencial, a gente está sabendo disso, dessa movimentação, né? E ter uma pessoa como você falando um pouco disso para a gente aqui. Agora, para esse aluno, né, que está se preparando para o Enem esse ano, que vai ter em 2021, né, em novembro, o que você daria essa dica para ele, né? Tatiana, eu estou muito feliz em participar aqui do Hora do Enem, porque por 26 anos ininterruptos, eu fui professor, sempre trabalhando com cursinho, sempre trabalhando com colégio. Mesmo depois que eu iniciei minha vida acadêmica, eu continuei trabalhando com ensino médio enquanto pude com cursinho. Tem uma questão muito importante. Minha área é a área de linguagem e eu fui professor de redação esse tempo todo. O estudo, ele exige uma organização, ele exige uma disciplina e exige uma rotina. Vamos, neste momento, imaginar que nós teremos parte do ano, que a gente não sabe ainda até onde irá, com atividades presenciais suspensas ou muito limitadas. Primeira questão fundamental é buscar uma possibilidade de desenvolvimento de atividades que não seja prejudicada por isso. Então, quem tem facilidade de uso de internet, que tenha condição de ter plataformas, instrumentos que possam ajudar, é fundamental. Quem não tem, quem tem limitação, mas tem acesso a mecanismos de trocas de mensagens, procurem criar grupos, pequenos grupos, não adianta ser grupos muito grandes. Eu sempre dizia que o grupo, para estudar, ele tem que ser até 4 pessoas, né, antigamente. Se fosse mais de 4, virava festinha, pipoca, brigadeiro, né? Então, isso era natural. Então, organizem-se e passem a trocar informações, a trocar materiais importantes. Mas é fundamental ter um programa básico para se guiar. Então, você pode pegar o edital do Enem, pode ter o edital do Enem como referência ao conteúdo previsto para o Enem. Ah, mas eu quero prestar uma universidade e não dá para ser pelo Enem, tem que ser específico. A mesma coisa. Busque conhecer, priorize,
traga aquilo que é de seu domínio, de maior facilidade, né? Eu sou muito bom na área de comunicação, mas tenho muita dificuldade na área de matemática, né? Então, reserve o seu momento de cabeça mais fresca, o início do processo de estudo naquela tarde, para esta área que é mais densa para você. E depois faça do momento em que você já estiver um pouco mais cansado, um instante para trazer aquilo que lhe dá muita alegria, muito prazer e muita serenidade para estudar. É natural que alguns tenham mais afinidades com uma área e outros com outras, tá? Então, a dica é bem essa. Então, primeiro, ter um planejamento muito claro do que você precisa estudar. Segundo, organizar um plano de estudo. E terceiro, priorize no seu estudo aquilo que lhe suga mais energia, que depende de um esforço maior, para o momento que você estiver mais descansado mentalmente. Depois faz aquela pausa, aquele respiro, né? Toma uma boa aguinha gelada. E eu estou aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, a gente gosta muito de tomar tereré, né? Que é o mate com água gelada. Toma um tereré, respira fundo e entra para aquela parte que você domina bastante, que é sempre muito divertido e leve estudar. E eu vou conversar agora com a minha próxima convidada. Olá, tudo bem, Dora? Bem-vinda à Hora do Enem Especial, nesse domingo. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aí. Eu agradeço a Tatiana, agradeço também ao Francisco Câmpera pelo trabalho, né, prestado TV Escola, a educação, né? Então esse trabalho é muito, muito bacana. E aí, tudo tranquilo? Estamos preparados, né? Falar do Enem é muito fácil, porque o Enem não é somente a prova, né? Então eu falo de uma trajetória. Enquanto supervisor escolar da educação básica, que trabalho muito... Oi? Eu vou querer saber disso tudo, Dora. A gente está ao vivo, tá, gente, pela TV Escola, como eu falei. E, Dora, eu quero que você comece justamente contando um pouco da sua história. Sim, eu trabalho desde 98 com a escola da educação básica. Eu trabalho como supervisora escolar. E foi em 98 exatamente quando surgiu o Enem. E com o surgimento do Enem, qual que era o objetivo dele? Era exatamente avaliar a última etapa da educação básica. Então, a gente sabia naquela época que avaliava também a escola, o professor, não só a última etapa do aluno. E aí, com o tempo, o Enem foi se transformando, foi reformulando, né? E hoje nós temos aí o Enem como porta de entrada para o ensino superior. Então, o Enem virou, na verdade, o sonho, a vontade, o desejo dos nossos alunos. Então, trabalhar com o aluno da educação básica neste período foi muito bacana, porque eu aprendi muito. Os alunos, quando eles entram no ensino médio, quando eles saem da educação básica, do ensino fundamental 2, ele tem ainda uma dificuldade muito grande de se concentrar, de estudar, ele não consegue ficar muito tempo na sala de aula aprendendo aquele conteúdo. Então, quando ele chega para o ensino médio, que ele ainda chega com aqueles resquícios do ensino fundamental, com o passar dos meses, ele vai trabalhando, ele vai aprendendo. E o que acontece? Ele vai amadurecendo. E aí o aluno, ele tem uma competência, uma habilidade a ser vencida? Tem. Então, a cada ano, nós trabalhamos de forma diferente, porque no primeiro ano, nós trabalhamos ainda com um aluno que precisa de se concentrar mais, de um amadurecimento maior, para ele poder ir para o segundo ano com mais tranquilidade, para poder fazer uma prova com mais tempo, para ele dar conta de depois, quando chegar lá no Enem, ele conseguir. Eu converso muito com meus alunos e nas nossas conversas eu falo para eles, a vida é como a vida de um corredor, é a vida do estudante. O corredor, ele chega ali para fazer uma maratona, ele não quer dizer que ele está pronto naquele dia da maratona. Ele teve uma preparação antes, ele teve uma trajetória antes, então ele teve um percurso a seguir, uma questão alimentar. Então a mesma coisa é com o nosso aluno. Ele vai se preparando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Aí quando ele está no terceiro ano, ele já está um pouco mais amadurecido, ele já sabe aquilo que ele quer, ou ele não quer, ou ele quer fazer só o curso técnico.
Mas quando ele quer fazer o Enem, ele se esforça mais, além da escola, né? Porque eu trabalho sempre com a escola pública. Então, além da escola, o que acontece? Ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo, ele vai estudando mais, ele busca outros caminhos. Agora, nós vivemos, Tatiana, um momento muito difícil, que foi o ano de 2020, né? Eu tive o prazer de trabalhar com a educação de jovens e adultos, que eu tenho alunos de 18 até 50, 50 e poucos anos de idade. Então, veio a pandemia, né? Todo mundo ficou surpreso, sem aula presencial, foi uma situação muito complicada. A secretária de Educação do Estado de Minas Gerais criou aí o PET, né? Que o PET é um programa de estudo, um programa de estudo para os alunos, né? Então, esse programa, ele contém o quê? Uma apostila com vários conteúdos que dá para o professor explicar a matéria por um mês, né? E nesse trabalho, o nosso aluno foi aprendendo de forma online, de forma remota, com os professores, explicando matéria. Agora, o que nós presenciamos muito? O aluno do primeiro ano do ensino médio, ele já desistiu, na sua grande maioria, ele não quis saber, ele não quis fazer. Agora, o aluno do segundo ano, ele já correu atrás um pouquinho. Agora, o aluno do terceiro, não. Ele se esforçou mais, ele correu mais atrás, porque ele tinha um sonho. E o sonho dele era fazer a prova do Enem. É um sonho de ingressar em um curso superior, em ter uma boa nota. Então, isso foi muito fantástico, porque o que eu assisti aqui na escola pública em Minas Gerais é exatamente isso. O terceiro ano, ele trabalhou mais em peso, ele ficou mais presente, ele buscou mais aula no YouTube, ele buscou aula também online, ele começou a tirar dúvida com os professores. Então, foi muito desgastante? Foi sim, porque nós vivenciamos um ano que a rede de internet é muito ruim, a questão do aparelho celular incompatível com as aulas, conexão escola, YouTube. Então, o nosso aluno, ele teve muita dificuldade. E mais dificuldade ainda na questão do seio familiar, porque muitas vezes a família, né, os pais ficaram desempregados e eles tiveram que correr atrás, eles tiveram que ajudar, eles tiveram que parar de estudar. Então, nós tivemos isso também. Nós tivemos muitos alunos estudando em uma casa só, casa de 10, 15 metros, com 7, 8 pessoas. Dessas 7, 8, 4, 5 estudando ao mesmo tempo, séries diferentes. Então, é um transtorno muito grande. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, que o nosso aluno, com toda essa dificuldade, com todo este transtorno, ele conseguiu vencer. Muitos foram fazer a prova do Enem. E agora eu vou para a minha próxima convidada, que é aniversariante do dia. Bem-vinda! Tudo bem, Cláudia Costin? Feliz aniversário! Obrigada por participar junto com a gente. Muito obrigada, e é o Dia Internacional da Educação também. É Ou muito seja, bom saber. Tudo a ver com você, né, gente? Aniversário acontecendo, Enem, o Dia Internacional da Educação. Não podia ser melhor de estar aqui na escola, na TV Escola. É verdade, verdade. Ó, a equipe toda está te Então, desejando um feliz aniversário hoje. Tudo de bom, muito mais sucesso para você. muito obrigada. E hoje também é dia de Enem, né? Hoje é dia de Enem, tudo a ver com educação, né? Você aqui com a gente, seu aniversário e o Dia Internacional da Educação. E eu estou sabendo de um dado muito importante, que hoje sai um relatório, né, internacional falando um pouco sobre educação. Eu posso começar falando sobre isso com você, Cláudia? Depois a gente vai para os outros assuntos. Sem dúvida. Hoje saiu, justamente na celebração do Dia Internacional da Educação, um relatório da Unesco muito importante, mostrando as perdas que o mundo teve, né, com as escolas total ou parcialmente fechadas. No pico da pandemia, foram 190
países com escolas fechadas, hoje são só 30 países com escolas fechadas, mas a América Latina foi considerada uma que ficou mais tempo fechada e o Brasil, entre eles, o mais tempo de todos. Com isso, muitas perdas aconteceram, especialmente entre os alunos mais vulneráveis. E há um apelo, Tatiana, da Unesco, para que se olhe com mais atenção para a questão da equidade, para aqueles que vivem em meio de maior vulnerabilidade, que não puderam ter conectividade nesse período, que não conseguiram aprender. As perdas deles serão imensas. Com certeza. E também nesse relatório falou-se um pouco do ensino híbrido, né, da importância disso. Sem dúvida. Quer dizer, o que nós tivemos que fazer nessa circunstância foi acelerar a inclusão digital tanto de professores quanto de alunos, mas não nas condições ideais. Os professores tiveram que passar por formações no mundo inteiro, muito rápidas, muito precárias, mas houve um processo interessante, Tatiana, de aprender fazendo. Não subestimem os professores. Os professores, esses mesmos professores que lidaram com o processo de inclusão social gradativa, de inclusão de alunos com deficiência, com dificuldades as mais variadas, aprenderam, pelo que mostra um relatório, essa vez, do Instituto Península, tiveram, sim, muitas dificuldades com plataformas digitais no começo, mas eles revelaram que ao longo do processo foram aprendendo e hoje se sentem muito mais proficientes no uso de plataformas digitais, no uso de canais como televisão e rádio para dialogar com as famílias e também para dar aulas por meio desses instrumentos, o que nos leva a pensar que a tragédia educacional vivida com esse tanto tempo de afastamento da escola não foi tão grande assim, dado esse exército de professores que foi para a linha de frente, né? Com certeza, eu acho que também todo mundo se adaptou muito bem, né? Ele adiantou o que de repente poderia demorar 10, 15, 20 anos para frente, e essa adaptação ela teve que ser realmente fazendo acontecer e se adaptando. É verdade, Tatiana, mas agora na volta à escola, na volta às aulas presenciais, vai ser muito importante construir em cima desse aprendizado que aconteceu, porque evidentemente não foi da melhor maneira possível. Por mais que a gente consiga vacinar os professores, o vírus estará no ar. E estando no ar, vai ser muito importante dividir o tamanho de turmas, diminuir para poder ter alguma forma de distanciamento social. Então, isso nos obrigará a ter um ensino híbrido diferente, em que uma parte das aulas será em casa, uma parte das aulas será na escola, em regime de revezamento entre os alunos. Eu acho que a gente estava conversando ainda há pouco com a Dora, ela falou exatamente isso, que seria de repente um dia sim, um dia não, que a gente estaria revezando isso para que realmente essa adaptação seja mais rápida, até porque os alunos precisam ter essa parte da socialização, né, com os outros alunos. Fundamental. Eu acho que se teve um processo que mostrou para os pais, para a família, o quanto que é importante a escola e o quanto que não faz muito sentido homeschooling ou atividade, aprendizado em casa, é justamente o que nós vivemos com essa pandemia. A escola não ensina só conteúdos, a escola também desenvolve uma introdução do aluno numa sociedade mais ampla, ele aprende a conviver com seus colegas, com adultos relevantes, ele aprende a colaborar, que vai ser uma competência fundamental para o século XXI, ele aprende a pensar usando conceitos que ele aprende de diferentes disciplinas, então realmente nada substitui a escola. O professor Eduardo Campos, professor de Química, para comentar um pouco sobre as questões mais relevantes, assim, mais que deram o que falar
na questão do Enem. E eu queria começar pela questão 94, que falava sobre química orgânica, não é isso, professor? Isso. A questão 94... Olha, tá no ar aí, tá, gente? A questão 94 com a correção. A questão 94... Tem um monitor, se quiser. Agora ficou bom. A questão 94 falava aqui pra gente, né, ele dava 5 compostos e perguntava, dava as características de uma determinada molécula e pedia para identificar qual das características corresponderia à molécula apresentada ali. Né? Uma coisa que vale dar os parabéns aí à seleção das questões, os enunciados estão bem objetivos, estão rápidos, né? Olha, faz ali, resolve bem rapidamente. Ele fala para a gente aqui, ó, o principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, isto é, tem mais de uma ligação dupla entre átomos, ou tripla, né, que seja entre átomos de carbono, e hidroxila em carbono terminal. Então você tem um grupamento OH na extremidade da cadeia e você precisa que a cadeia apresente também mais de uma, né, ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, certo? Dessa forma, ficou relativamente fácil da gente montar a cadeia, montar a resposta. Por quê? O único composto que apresenta hidroxila no carbono terminal, né, lá na extremidade da nossa cadeia, e a cadeia poliinsaturada é o composto número 1, é a molécula representada aí pelo número 1. No número 2 tem um aldeído, tem um grupamento carbonila. No 3 você tem um álcool, mas a cadeia não é poliinsaturada, como ele pedia. O 4 apresenta um fenol. E a questão 5 tem um aldeído também. Né? Então a gente marcaria aí com tranquilidade a questão número 1. Tá? Ou seja, questão 94 da prova azul, gente, gabarito letra A. Na prova amarela é o número 107, também questão letra A. Na prova cinza é a questão 131 e na questão rosa é a questão 101. Lembrando que essas são as mesmas questões que caíram em todas as provas, né? Que a prova do Enem, ela tem a rotatividade ali das cores. E lembrando que essa prova é a prova azul, então a resposta seria a gabarito A. Não é isso, substância professor? Número 1, isso, é um álcool de cadeia poliinsaturada. A cadeia 5 também é poliinsaturada, mas representa um aldeído. Vamos para a próxima questão de química da prova de hoje do Enem 2020, que fala sobre separação de misturas. É a questão 102. Questão 102 da prova do Enem, da cor azul. Gente, lembrando que aqui do lado temos o gabarito da cor amarela, da prova de matemática e ciências da natureza, que foram questões hoje que foram da prova do Enem de 2020. E nós temos já na tela a questão 102. A questão 102, e foi até, né, um fato, vale a pena a gente citar, essa prova, a gente tinha 2 questões envolvendo um tema chamado separação de misturas. Não caiu só nessa questão, tem uma outra questão que também fala sobre esse processo. Separação de misturas que a gente faz muitas vezes em casa. Filtração, decantação, coisa que a gente faz em casa normalmente, né? Extração, quando quer fazer, por exemplo, um café. Olha o que ele passa aí pra gente. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então ele fornece pra gente algumas etapas aí no processo e pergunta qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias. Então ele está usando a ideia do semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, ou apolar dissolve melhor ou apolar, para conseguir extrair uma determinada substância. Né? Se a gente for parar para ver aí, ó, o que ocorre? Separação das sujidades mais grossas, separação da polpa e da casca, rompimento de tecidos e das paredes das células, aumento da permeabilidade das membranas celulares, remoção parcial do óleo na prensagem, então ele está prensando, e aí extração, obtenção do óleo bruto com o hexano. Então ele está usando o hexano para poder extrair esse óleo bruto. Então ele está usando a ideia do hexano ser uma molécula apolar para que ele possa extrair o óleo vegetal. Tá? Então a gente marcaria a letra D, a extração. Professor de Biologia, professor Pedro Rocha, que vai falar sobre questões da prova de hoje. E eu queria começar sabendo da questão 103 da prova azul, que falava sobre poluição. Exato, pois é.
A questão 103 é mais uma questão dentro desse universo da ecologia. Contabilizamos 18 questões dentro das 45 em Ciência da Natureza de Biologia, sendo 8 mais ou menos questões de ecologia e uma delas é a questão 103. Ela é interessante porque é de um conceito já cobrado em outras edições do Enem, que está relacionando a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, que tem diferentes origens, né? E qual é a relação disso em relação ao próprio oceano? Quais seriam os malefícios do dióxido de carbono na atmosfera no oceano? Então, nesse caso, era uma questão que o candidato ele precisava associar que esse gás carbônico, quando chega no oceano, ele se combina com a água, ele forma alguns intermediários do ácido carbônico que se ioniza, levando à liberação de mais hidrogênio na água, o que vai reduzir o potencial hidrogeniônico da água, exatamente como estava na opção, né, na letra A lá do caderno azul, redução do potencial hidrogeniônico da água. O pH diminui e isso naturalmente traz uma ameaça para os seres vivos que estão ali. No Enem de 2013 houve uma relação direta que era essa diminuição do pH hidrogeniônico que levava à degradação do esqueleto calcário de alguns animais. Isso veio novamente esse ano, então mais uma vez era necessário essa relação aí do quão vilão o excesso de CO2 é na natureza. Com certeza, gente. Então, a questão 103 da prova do Enem, branca, seria a questão letra A, seria o gabarito. Lembrando que na prova azul era a questão número 103. Tá no ar aqui, gente, a questão e o gabarito da cor azul. Lembrando que na amarela, essa questão era o número 104, na prova cinza 111 e na prova rosa 121. O gabarito está no ar e essa é a prova cor azul, a questão 103. Vamos para a próxima questão, que é a questão 104, professor, que fala sobre aves. Exato, pois é, uma surpresa interessante. Da mesma forma que alguns assuntos a gente sentiu falta, né? Faltou aí talvez algo que falasse mais diretamente sobre evolução. No ano, por exemplo, sobre pandemia, a gente esperava algo aí sobre doença, parasitologia, isso não apareceu tanto. Mas essa questão muito bacana que fala um pouco sobre fisiologia das aves. Basicamente, um grupo de grande sucesso evolutivo na natureza, por várias razões, entre elas, o fato do corpo ser extremamente hidrodinâmico, mas como a gente sabe, lembra, quando o pato mergulha, por exemplo, num lago, em algum momento ele retorna, balança as penas e toda aquela água que poderia ficar nas penas, elas acabam, enfim, sendo necessárias que ela saia para que aquele animal não fique mais pesado, mais denso e tenha dificuldade ali na flutuação. Essa era uma questão bacana demais, porque trazia um problema ambiental que a gente tem muito comum, que é o derramamento de petróleo. O petróleo ele acaba se impregnando na pena desses animais e quando o animal é resgatado, é necessário fazer uma lavagem das penas desse animal. E isso acaba trazendo um problema em relação à chamada glândula uropigiana. A glândula uropigiana é uma glândula presente no corpo das aves e que produz uma substância mucosa que vai impermeabilizando as penas. Então, durante esse processo, se o candidato observa aí, por exemplo, o que está sendo visto, né? Lá diz, as aves são aquecidas, medicadas, desintoxicadas, mas antes de retornar ao ambiente, elas precisam se recuperar a capacidade de flutuação. Como? Exatamente de modo a refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. É a recuperação de algo que eles já devem ter escutado, a glândula uropigiana. O professor, deixa eu pegar aqui o nome, Rafael Valença, que vai falar um pouco das questões de física aqui para vocês, porque nós já temos 100% da prova corrigida da prova do Enem que aconteceu hoje. Tudo bem, professor? Bem-vindo novamente. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar de qual questão de física, professor? Vamos começar pela 91, a questão do gatinho. Vamos falar para a questão do gatinho que passava por ali. Professor, só chega um pouquinho mais para frente. Nós estamos aqui ao vivo, a luz te pegar, para você estar bonitão na televisão. Lembrando que aqui do meu lado tem a cor cinza do gabarito e também aqui eu tenho QR Code para você chegar o telefone perto e pegar todos os gabaritos de todas as provas através do site da TV Escola. Vamos comentar a prova do gatinho. Vamos lá. É uma questão bem direta, a questão com uma comanda bem específica, com o conteúdo já demonstrado na tirinha. Né? Na tirinha tem um gatinho se aproximando da perna de uma pessoa e no último quadrinho está escrito "Eu odeio eletricidade estática". A comanda da questão vem: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Aqui o candidato ele já
entendeu que está falando de uma questão de processos de eletrização. Ele pode ver que o gatinho está se esfregando na perna de uma pessoa. Ele está se atritando. A eletrização por atrito ocorre quando dois condutores inicialmente neutros, eles entram em contato. Eles estão ali se atritando, de modo que elétrons passam de um corpo para o outro. Se o candidato conhecesse esse conteúdo, ele lembrasse na hora da resolução da questão essa ideia, ele conseguiria observar nas alternativas que somente uma consegue mostrar totalmente esse conteúdo, que seria a eletrização por atrito, de modo que elétrons passam do gato para a pessoa ou da pessoa para o gato. Aqui ele não deu a série triboelétrica para perguntar qual que estava eletrizado. Ou seja, o gabarito da questão 91 da prova do Enem da cor azul seria o gabarito letra D. D de dado. D de dado. Na prova amarela é a questão 125, na prova cinza 121 e na prova rosa 134. Professor, vamos falar agora da questão 93 da prova azul, que fala sobre o que, professor? Isso mesmo. Mais uma questão do nosso cotidiano. Essa eu ainda brinquei com um ex-aluno meu, que é uma questão que ocorreu exatamente comigo há umas semanas atrás. A seguradora, ela instalou no meu carro um rastreador e esse rastreador estava diminuindo a carga da minha bateria. Olha. E eu gostaria de medir por que que estava ocorrendo. Eu usei um multímetro, como está aparecendo nessa questão, e esse multímetro ele precisa ser ligado em série na função de amperímetro. O amperímetro, por não ter resistência interna, ele é ligado ao gerador, ligado ao circuito em série. Nas opções, nós podemos ver que temos algumas opções em série, tanto a letra B de bola, quanto a letra D de dado. Porém, o candidato precisava se atentar que lá no visor tem a unidade de 0,5 amperes na letra B de bola e de 12 amperes na letra D de dado. Esse cálculo o aluno teria que raciocinar, pensar de uma maneira direta. Ele deu a quantidade de carga da bateria, 60 amperes hora. O aluno, geralmente, ele está acostumado a ter essa quantidade de carga, quantidade de energia, em coulombs, que seria amperes vezes segundo. Aqui nessa questão, ele botou em amperes hora. E ele deu a quantidade de tempo em dias, 5 dias ou 120 horas. Você tinha a quantidade de carga, você tinha o tempo e tinha que calcular a intensidade de corrente. Dividiria 60 por 120, ou seja, a quantidade de carga pelo tempo, e acharia 0,5 amperes, que ficaria com gabarito letra B de bola. Ou seja, letra B de bola da questão 93 da prova azul. Aqui no estúdio, o professor Sandro Davidson, professor de matemática. Tudo bem? Boa noite, professor, novamente aqui no nosso estúdio. Boa noite, tamo aí. Estamos juntos. Vamos começar falando de qual questão, professor? Bom, vamos lá. A gente vai começar da questão... Lembrando que estamos minha aqui ao colinha vivo, aqui. tá, gente? Por isso que essas coisas de olhar no celular, olha, são exatamente 20 e 25 da noite. Nós já temos há mais ou menos 1 hora 100% das questões corrigidas pela equipe do Colégio 24 Horas, né, em parceria com a Eleva e Lupa. Estão corrigindo também as provas do jornal O Globo ao mesmo tempo. Eu estou aqui com o professor Sandro, que vai falar sobre as questões de matemática. Show. Vamos lá. Peguei minha colinha aqui. A gente vai começar com o problema 146. Ou tá? seja, gente, 146 da prova azul. Isso. Lembrando que aqui do lado do professor tem as questões, né, desse meu lado aqui, as questões corrigidas. E aqui embaixo tem o QR Code que te leva para o site para você pegar as suas questões corrigidas. Exatamente. Eu puxei essa questão 146 para a gente comentar um pouquinho sobre ela, porque é um assunto que não é tradicional na prova do Enem, né, que é o assunto de módulo de um número real. E quando a gente pensa em módulo de número real, a gente pensa sempre na distância de um número em relação à origem, que é o zero. Sim. Então você fala, por exemplo, que o módulo de 4 é 4, porque a distância dele ao zero é 4. E o módulo de menos 3, por exemplo, é 3, porque a distância dele em relação ao zero é 3.
Então, apesar de o Enem nunca ter cobrado esse conteúdo assim, explicitamente na prova, na prova de matemática, dessa vez apareceu um módulozinho nessa questão e é por isso que eu queria ressaltar um pouco para a gente falar um pouquinho sobre ela. Ou seja, são questões polêmicas, professor. A prova está aqui no seu monitor, que eu acho que vai facilitar você dar uma olhada. Beleza. Então a questão 146 dá uma situação geométrica para gente, tá? E aí ele coloca uma vinculação algébrica entre algumas letrinhas, que são as letras H e B. Tá? Na verdade, H é a altura do degrau de uma escada e B, na verdade, é o comprimento desse degrauzinho. E ele fala que, por conveniência, você escolheu H como sendo 16 e ele pede quais são os valores de B que satisfazem aquele vínculo algébrico ali. O módulo de 2H mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Na verdade, você começa esse problema substituindo H por 16. É a primeira coisa que você faz, né? Então, o 2H ali vai virar um 32, né? 16 vezes 2. E aí você sobra, na verdade, o B menos o 32 menos 63,5 viram menos 31,5. Então, o módulo daquela coisa tem que ser menor ou igual a 1,5. Para que um número tenha módulo menor ou igual a 1,5, quer dizer que a maior distância possível em relação ao zero tem que ser 1,5. Então, aquele número tem que estar entre 1,5 e menos 1,5, que são os números cujas distâncias em relação ao zero tem um módulo, na verdade, igual a 1,5, tá? E aí, fazendo isso, você encontra, na verdade, que o B tem que estar entre 30 e 33 e, portanto, o gabarito é a letra C. Ou seja, gabarito letra C da questão 146 da prova azul, na prova amarela 139, na prova cinza 174, na prova rosa 164. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo com o professor professor Sandro. Pegadinha. Professor, vamos para a questão 149, que já está aqui na nossa tela, no seu canto direito. Boa. Eu peguei essa questão 149 porque, assim, tradicionalmente a prova do Enem cobra algum assunto de logaritmo. Dessa vez não foi diferente, você tem um probleminha que envolve logaritmos na prova. E, mais uma vez, é um assunto que é sofisticado na prova, o aluno tem que ter conhecimento de propriedades de logaritmo para fazer. Apesar de ser um problema simples para quem sabe, sim, propriamente logaritmos, é um problema que o aluno tem que saber propriedades de logaritmo do produto, logaritmo da divisão e algumas coisinhas a mais, tá? Então, basicamente, a questão fala sobre uma lei de Zipf, que é uma coisa que um pouco importa no problema. O que importa, na verdade, para a gente é aquele vínculo algébrico entre as variáveis f, a e r elevado a b, tá? E ele pede, basicamente, para você relacionar o logaritmo de r e o logaritmo de f. Ou seja, tradicionalmente, o Enem quer que você faça o seguinte: dado uma equação qualquer, ele quer que você aplique dos dois lados daquela equação um logaritmo, para você poder aplicar as propriedades de logaritmo que são convencionais, tá? Então, o que o aluno deveria fazer nesse problema? Ele deveria aplicar a função logarítmica dos dois lados dessa igualdade. E aí, o que você vai ter que usar nesse problema? Lembrar que o logaritmo da divisão se transforma na diferença dos logaritmos, tá? E quando você tiver aquele log de r elevado a b, o b a gente chama de peteleco na matemática, o bzinho ele cai para frente multiplicando. Então, em suma, uma equação que envolve uma potência de variáveis, quando você aplica o logaritmo, ela fica linearizada. Ou seja, se o aluno tivesse um bom conhecimento sobre logaritmos, ele já sabia que algumas das opções ele nunca poderia marcar. Por exemplo, a letra B ele não marcaria, a letra D ele não marcaria, a letra E ele não marcaria. E isso dá pra gente o gabarito letra A, tá? Quando você faz a aplicação do logaritmo de ambos os lados da equação, você tem exatamente letra A como resposta. Ou seja, gente, gabarito letra A da questão 149 da prova azul, na prova amarela 156, na prova cinza a questão era 137, na rosa 176, que falava sobre logaritmos, exatamente isso. Olha, aqui do meu lado tem o QR Code para você pegar o gabarito aí através do nosso site da TV Escola. E desse meu lado, o gabarito também já 100% corrigido. Professor, vamos falar da prova da questão 150 da prova azul, que falava sobre... Questão 150 é um problema que ele é bem legal, porque assim, se você olha o problema, você repara que ele é um problema que envolve função exponencial, que é um assunto também bastante tradicional na prova do Enem, né? Vários anos você tem recorrentemente questões envolvendo função exponencial, tá? Só que, basicamente, é a aplicação de função exponencial para, na verdade, algo como se fosse a meia-vida de um material, né? Ele explica, basicamente, que você pode fazer a datação de um material fóssil usando carbono 14, usando a formulazinha que ele deu ali, né? A quantidade num determinado tempo é a quantidade inicial vezes uma potência de 2, cujo expoente é menos t sobre 5.730, tá? Ele dá para você 5 materiais fósseis e pede para você, entre esses materiais,
qual é o material mais antigo, tá? Se você basicamente substitui os valores na função, você encontra os tempos, né, de idade de cada um desses materiais fósseis. Mas tem um truque que é muito legal nesse problema, que é o seguinte: se você olhasse para cada um dos materiais fósseis, você consegue identificar rapidamente qual é o material fóssil mais antigo, simplesmente olhando a proporção de decaimento das potências de 2. Por exemplo, quando você olha para o primeiro fóssil, a quantidade inicial é 128 e a quantidade final que é de T é 32. Transforma isso em potências de 2. O 128 é 2 à sétima, o 32 é 2 à quinta. Então, de 2 à sétima para 2 à quinta, você teve uma variação de 2 unidades no expoente. Quando você olha, por exemplo, para o gabarito do problema, que é o fóssil 2, você vai de 256 para 8. 256 é 2 à oitava e 8 é 2 ao cubo. Então, de 8 para 3, você tem uma variação de 5 unidades no expoente. Ou seja, entre esses materiais, a maior variação possível é do fóssil número 2. Por isso que o gabarito desse problema, letra B de bola. Eu quero chamar aqui o professor João Mesquita, que vai falar um pouquinho sobre o Colégio 24 Horas, que está proporcionando nós estarmos aqui corrigindo em tempo real com toda essa tecnologia. Boa noite, professor. Muito bem-vindo. Boa noite, Tatiana D'Angelo. É um prazer grande estarmos aqui, mais uma vez, com aquela sensação de missão cumprida, né? Com certeza. Porque, nas circunstâncias que foi realizado o Enem esse ano, no meio de uma pandemia, de uma situação tão crítica assim, nós conseguimos colocar em primeira mão para todo o Brasil os gabaritos em cerca de 1 hora, uma proeza, graças a esse grupo todo que foi mobilizado, ao pessoal da Eleva Educação, da Lupa e também de toda a equipe de tecnologia do Colégio 24 Horas. Eu quero agradecer demais por todo o carinho também do Francisco, diretor-geral da Roquete Pinto e também diretor-geral da TV Escola e todos os convidados. Mais alguma palavrinha, professor? Muito obrigado e também não posso deixar de agradecer ao Gilson Jesus, que ficou lá remotamente coordenando toda essa parte das nossas plataformas do Colégio 24 Horas. Não posso deixar de agradecer. Com ter certeza, gente, nossos apoiadores, todos que fazem esse sonho acontecer. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui na TV Escola, tanto pelas redes sociais, também pelo YouTube, pelo Facebook e na nossa programação toda. E nunca esqueçam de correr atrás dos seus sonhos, né? Com essas palavras bonitas do diretor, professor João Mesquita, e também por todos os entrevistados que levam essa palavra de esperança e que a educação é uma educação transformadora e que o Brasil vence mais uma vez.